Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao CFM Curso. Eu me chamo Elias Ferreira e hoje vou estar demonstrando para vocês como a gente faz a medição dos sensores de temperatura, tanto dos refrigeradores quanto do ar-condicionado. Eu tenho aqui alguns sensores, né? Tem uns sensores de 2,7, sensor de 10K, sensor de 10K também para ar-condicionado. E todos esses sensores, eles são do tipo NTC, que é coeficiente de temperatura negativa. Então isso quer dizer o seguinte: toda vez que a minha temperatura aumenta, a minha resistência diminui. Aqui eu já tenho um gráfico pronto aqui, né? Que eu tenho a nossa referência para sensores sempre é a 25 graus. Para todos os sensores é a 25 graus. Tá? Então, se ele aqui eu estou na resistência, na linha de resistência ôhmica, eu tenho aqui 10K, tá? Eu vou seguir aqui no meu gráfico e vou 25. Então isso quer dizer que ele é 10K nessa temperatura de 25 graus. Se eu tiver uma temperatura menor de 15 graus, eu vou ter esse mesmo sensor com a resistência de 20 kΩ. Isso quer dizer o seguinte: se eu medir o sensor e não souber que a referência dele é a 25 graus, eu vou medir um sensor de 10 que está me dando 20, mas na realidade ele não está ruim. É a minha temperatura que está muito baixa. Eu estou aqui com um copo, um termômetro. A gente hoje aqui no Rio de Janeiro está um dia frio, né? Eu tirei um pouco de água lá do chuveiro para poder temperar e chegar o mais próximo possível de 25 graus. Estou aqui ó, em 24,9, que vai ser também uma boa referência. Então já estou com a ponta do sensor lá dentro, tá? Ele está aqui dentro do copo, está marcando aí 24,9. Aí o que eu vou estar pegando? Vou estar pegando um sensor aqui de 2,7. Aqui fora eu tenho outros sensores aqui, ó, do meu termômetro Penta, que vai ser o sensor 2, só para ter uma referência. Eu tenho 22,5 graus Celsius. Então esse sensor, que a referência dele é 25 graus, é de 2,7. Como eu tenho aqui 22,5 graus, essa minha temperatura aqui, ó, eu preciso para estar medindo um alicate amperímetro, tá? Vou estar colocando ele na escala de resistência ôhmica de 20K, porque aqui eu tenho 2K e como ele é 2,7, eu não vou estar conseguindo medir. Então, ó, ele nessa temperatura de 22,6, eu estou tendo aqui, ó, 2,77 kΩ. E eu vou submeter esse mesmo sensor que está dando 2,77 numa água, numa temperatura de 25 graus. Ele está sendo submetido à água, ó. A minha resistência começa a diminuir. Eu vou voltar o sensor para o sensor 1 ali, ó, para vocês verem que eu estou na casa de 24,9 graus. Olha lá, estou em 24,9, muito próximo. Aqui tá vendo, eu tenho 2,668. Na realidade, se fosse 25, bateria os 2,7K. Então, para medir o sensor e saber que se ele está bom ou está avariado, a gente vai ter que submeter uma água a 25 graus, ter um termômetro, ter um alicate amperímetro, colocar na escala de resistência ôhmica e fazer essa medição. Eu vou estar agora medindo um outro sensor aqui de 10K. É um sensor de ar-condicionado. Eu vou também estar submetendo a ele a essa temperatura de 25 graus. Vou estar colocando aqui minhas pontas de prova aqui atrás ó, ele está fora da água, está dando 9,88. Vou colocar ele dentro da água a 25 graus. Está subindo. (9,64, 63) tá dentro do que ele tem uma margem de erro, né? Tanto do aparelho quanto do multímetro. Vou pegar um outro aqui, ó. E esse aqui é um sensor novo, tá? Nunca foi usado. Também de 10K, de ar-condicionado Sprit. Eu vou estar introduzindo as minhas pontas de prova aqui nele, ó. E vou estar obtendo a temperatura
a minha resistência de 11,44. Vou submeter ele à água a 25 graus. E ele começa a diminuir a resistência, porque a resistência referência dele é de 10 kΩ a 25 graus. Então vai chegar bem próximo aí, porque também eu tenho uma diferença aqui na temperatura da água, mas isso me indica que meu sensor tá ok. Eu tenho um sensor aqui, também é um sensor de 10K. E eu vou estar submetendo a ele aqui a temperatura ambiente de 22 e depois eu vou estar colocando ele dentro do copo com água. Ó, ele está me dando 16 kΩ numa temperatura de 22,7. Vou levar ele para o meu copo com água a 24,9 mais ou menos. E ele, ó, se mantém. Esse sensor aqui, pessoal, é um sensor que está avariado. Então, se ele estiver lá no seu refrigerador, ele vai trazer problema de bloqueio, tá? A geladeira, de repente, não vai gelar a contento, porque esse sensor está avariado e precisa ser trocado. Então, pessoal, espero que tenha ajudado, que tenha conseguido passar alguma coisa para vocês aí de importante, para vocês estarem fazendo a medição em campo. E sempre lembrando que a gente precisa ter um termômetro de confiança, não precisa ser um penta, tem uns termômetros aí de energia solar muito bom, um alicate amperímetro também bacana, que a gente consiga medir bem a resistência ohmica e fazer essa avaliação. Com o gráfico, né, a gente vai conseguir estar avaliando, como eu estava aqui a 24,9, em 24,9 eu estava bem próximo aqui, ó, dos meus 10 kΩ. Ficou 10 e um pouquinho, porque quanto menor a minha temperatura, maior é minha resistência. Falou, pessoal? Então, se vocês gostaram aí, ó, pode compartilhar com os amigos e deixar aquele like. Um abraço.